Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Ruth 1:19? Deus colocou algo no meu coração sobre Ruth. Eu pouco falo dessa mensagem, pouco falei, na verdade. E eu creio que essa mensagem vai ser resposta para a tua vida, amém? Tem algumas coisas que você está pedindo a Deus, você está perguntando aonde que é o caminho. Deus vai te responder aqui. Queria começar em Ruth 1:19. Diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem de Noemi, chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Das mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-os contra mim, Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Amém? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Olha que mulher amarga falando aqui nesse momento, amém? A pessoa falando, e ela é Noemi. E ela mesma mudou o nome dela para Mara. Ela mesma. Não foi Deus que várias vezes Deus muda o nome, né? Mas não foi Deus que mudou. Ela mesma mudou o nome dela de Noemi para Mara. E ela diz: pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Eu quero começar com essa mensagem porque quantas vezes, pelo processo que estamos passando, pela situação que nós estamos passando, pelas dores que nós estamos passando, nós mesmos mudamos a nossa identidade. Nós mesmos mudamos o que Deus falou sobre nós. Quantas vezes, pela dor do seu processo, pela dor da sua caminhada, você mudou aquilo que Deus disse sobre você? E ela diz claramente: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela mesmo trocou o seu nome por suas experiências. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, Noemi está voltando. Ela passou 10 anos em outra terra. Ela passou 10 anos, perdeu o marido e perdeu os 2 filhos, vivendo uma desgraça. Naquela época, uma mulher viúva vivia em uma desgraça. Naquela época, uma mulher viúva e sem os filhos vivia uma desgraça maior ainda. Amém? Ela não teria o sustento, não teria quem fortalecesse, não teria quem cuidasse, estaria à disposição de quem chegasse. E ela volta refletindo e trazendo todas as dores daquele processo que ela viveu, ao ponto dela mesma mudar a sua identidade, mudar o seu nome, mudar de Noemi para Mara, uma mulher amarga. Só que algo acontece aqui, e eu quero avançando para que a gente entenda. Se talvez você vai, eu não entendi esse nome, não, você precisa entender o que Deus quer falar contigo, amém, irmãos? Fica tranquilo aí, que Deus vai te trazer direção nessa noite. Ruth 1:22 diz assim: e foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita, e elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. E aqui tudo começa na história de Ruth, onde eu quero entrar nessa passagem, Ruth 2:1. A gente vai ler um pouquinho mais para a gente poder entender. Não é uma escola bíblica, mas você vai entender um pouco mais desse texto junto comigo, e Deus vai falar durante essa mensagem. Diz assim, Ruth 2:1: Noemi tinha um parente por parte do marido. Entenda aqui, que Noemi está voltando com Ruth, tá? Está voltando sem nada, sem marido, sem filho, sem nada. Voltando como uma estrangeira. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi, começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. E por acaso
entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Quantos acreditam no por acaso aí? Agora, quantos acreditam no por acaso de Deus? Na Jesuscindência. Quantos acreditam nisso aqui? Ai, moça. A história está dizendo que Noemi tinha um parente muito rico, muito influente, que se chamava Boaz. E agora está Ruth, sem ter o que comer, sem ter marido, sem ter família, sem saber do amanhã. Ela vai se vitimizar? Ela vai ficar chorando? Ela vai ficar chorando com Noemi? Não. O que ela faz? Ruth, a moabita, disse a Noemi: eu vou recolher espigas do campo daquele que me permitir. E ela vai atrás dos ceifeiros. Por quê? Porque até lá em Levítico tem isso também. Os fazendeiros que tinham uma condição melhor, eles tinham como instrução deixar os ceifeiros ir colhendo a plantação, recolhendo tudo e deixando as beiradas, deixando os beirais para aqueles que não tinham, para aqueles que não possuíam, para aquelas pessoas que estavam com fome, para aqueles destituídos, amém? Para quem viesse por trás dos ceifeiros, para recolher a sobra, recolher o que sobrava no meio do caminho, recolhesse o que caísse, amém? E Ruth está fazendo isso. Ruth, ela entra no campo, sem saber de quem era aquele campo, mas recebeu permissão para estar naquele campo, e ela vai ali atrás dos ceifeiros. E aí, que eu quero que você entenda nisso aqui, ó. Então ela foi, começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros, e por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Aquele familiar de Noemi, que era rico, por acaso, ela entrou nessa plantação. Por acaso, tá, gente? É por acaso. Por acaso que Deus faz algumas coisas na sua vida, tá? É por acaso que Deus permite algumas coisas, para você entender o por acaso de Deus. Foi por acaso. Naquele exato momento, espera aí, o negócio está ficando estranho aqui. Por acaso ela entrou naquela plantação, tá? E olha o que diz no 4. E naquele exato momento, Boaz chegou de Belém. O dono da plantação chegou. Meu Deus. E saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, eles responderam. O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça ali? Gostei dela. Não está aqui na Bíblia não, gente. Mas Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Olha isso aqui, ela chegou cedo, está de pé até agora. Ela era uma mulher sem marido, uma terra estrangeira, numa terra que não era dela, numa plantação que não era dela, recolhendo o que sobrava, mas alguém estava observando aquela mulher. Alguém estava de olho naquela mulher. Alguém estava vendo as práticas daquela mulher. Alguém observou que aquela mulher estava de pé aquele tempo todo. Tem alguém te olhando, irmãos. Tem um Deus todo-poderoso que Ele não para de te olhar, amém? Tem coisas que acontecem na tua vida que não é por acaso. Deus continua com os olhos fitados em você. Aleluia! Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Boaz estava de assunto com Ruth já, né? Fique com minhas servas, preste atenção aonde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela se inclinou e, prostrado, o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo
o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, e que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Contaram para Boaz tudo que Ruth tinha feito. Ela não abandonou a sogra para morrer. Ela não voltou para sua terra, para sua zona de conforto. Ela permaneceu com Noemi. Ela foi fiel à amizade que tinha com a sogra. Ela não ficou se lamentando, ela entrou na terra para procurar o que comer, o alimento. Ela foi na terra. E alguém contou para Boaz de tudo que aquela mulher vinha fazendo. Eu quero começar essa mensagem te dizendo que Deus não perdeu nem um segundo do teu processo de vida. Deus não cochilou em nenhum momento das situações que você passou. Deus não deixou de ver quando você ajudou aquele ingrato. Deus não deixou de ver quando você não se vingou, quando a vontade era de vingança. Deus não deixou de ver quando você não desistiu da sua família, quando a vontade era abandonar a casa, mas você permaneceu na família. Nós temos um Deus que tudo vê. E o que está acontecendo na vida de Ruth é que Deus tinha preparado um Boaz para remir, para redimir, para restaurar aquela vida. E eu quero colocar um tema nessa mensagem: colhendo no luto. Colhendo no luto. Ei, Deus manda te dizer para você nessa noite que tem tempo que aparentemente é de perda, de luto, de sofrimento, de amargura, como Noemi vinha se sentindo. Mas muitas vezes Deus vai fazer desse tempo a tua melhor colheita. Muitas vezes Deus vai fazer desse tempo a maior bênção da tua vida. Muitas vezes nesse tempo Deus vai mostrar e vai colocar pessoas na tua vida que vão mudar a tua história. O tempo da colheita do luto. Você pode ter a grande bênção na sua vida no pior momento dela. Eu quero enfatizar uma característica de Ruth. Ela não se vitimizou com tudo aquilo que ela vinha passando. Ela resolveu entrar numa terra, entrar numa plantação e colher ainda assim que aquilo que sobrasse, ainda assim aquilo que poderia ser pego, ela resolveu trabalhar. Presta atenção nisso. Ruth não ficou de joelhos dobrados, chorando, pedindo: Senhor, me mostra o lugar, Senhor, me mostra isso, Senhor, abre as janelas dos céus, Senhor. Não. Ela disse: eu vou me levantar e vou entrar na primeira plantação que me permitirem colher, e ali eu vou colher. Ruth não foi atrás de Boaz. Ela não buscava por Boaz. Amém? Ela somente trabalhou. Ela somente não ficou parada. O que eu quero te dizer nessa noite, para você que quer uma resposta de Deus de direção: o que é que tem na tua mão para você trabalhar aí? O que é que tem que Deus já colocou para você aí? Ei, começa a cavar, começa a colher, começa a trabalhar nessa terra, que talvez onde você pensa que não era ali a sua bênção, Deus tem um Boaz para te encontrar aí. Deus tem alguém que vai remir o tempo, Deus tem alguém que vai te colocar no caminho da bênção. E ela começou a colocar na sua mente: o que eu tenho para fazer é procurar uma plantação, pedir o ok para eu ficar pegando a rebarba, e eu vou fazer isso. Você já sabe o que tem que fazer, não sabe? Você já sabe onde você tem que continuar ali, plantando, trabalhando, cultivando.
E ao mesmo tempo, do lado contrário, se você nutrir a sua mente de coisas negativas, se você nutrir a sua mente de miséria, olha, Noemi estava ali falando o que ela estava vivendo no momento, amém? Me chama de Noemi não, me chama de amarga. Deus fez isso na minha vida, Deus me tornou uma mulher amarga, Deus tirou a graça da minha vida. Só que Ruth estava do lado, passando as mesmas coisas, amém? Só que ela não nutriu isso, ela não alimentou isso, ela alimentou o desejo de trabalhar, de mudar as circunstâncias, de tocar a vida, amém? De renovar, de ativar, de fazer aquilo que ela poderia fazer. Tem coisas que você está esperando a resposta de Deus, mas já está na sua mão, que você precisa fazer, amém? Por isso eu quero te dizer, se você nutrir miséria na tua mente, o diabo vai te facilitar para isso crescer na tua vida. Se você nutrir miséria, você já viu alguém que acordou assim, hoje eu quero arrumar uma confusão, ele arruma ou não arruma, irmão? Alguém que acorda de mal, hoje eu estou cheio de problema, deixa vir vai aparecer um enviado do diabo, a gente sai de boa, tem sempre um, não tem? O que eu quero te dizer, irmãos, é aprender como Ruth, independente da circunstância, eu tenho algo a fazer, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar nesse campo, amém? Eu vou trabalhar nesse campo, eu vou trabalhar no que eu tenho na mão, porque o meu Deus conhece a minha história, o meu Deus sabe o que eu fiz, o meu Deus sabe que eu não abandonei, o meu Deus tem visto o meu sofrimento. Toda vez que você procurar nutrir miséria, você vai ser alimentado por ofensas, você vai ser alimentado por olhares. O que eu quero te incentivar a nutrir nessa noite, na tua vida, o desejo de trabalhar no campo que está na sua mão, de trabalhar naquilo que Deus já disse para você fazer, de ser fiel àquilo que Deus tem para você, de trabalhar no dom, no ministério, aquilo que Deus já te colocou nas mãos, amém? Ruth não tinha ideia de quem era o campo que ela estava procurando espigas. Por isso eu quero te dizer, você não tem ideia o que está por vir no campo que Deus colocou na tua mão. Você não tem ideia o que está por acontecer naquilo, se você for fiel em trabalhar naquilo que está nas suas mãos, amém? Para de falar, Senhor, eu vou fazer algo quando o Senhor me direcionar. Senhor, eu vou fazer isso quando o Senhor... Irmãos, está na sua mão isso aí? Trabalhe nesse campo. Vai. Como falaram aqui, eu falei, sai de Inhaúma é loucura. Não. Deus nos deu Inhaúma, amém, irmãos? Muita gente pensou que Inhaúma é fechar, amém, irmãos? Mas eles não sabem que é só o início, são 37 anos, nós estamos só começando, amém? Os seus netos vão dar continuidade ao que começou em Inhaúma. Aleluia! Ruth não estava procurando por Boaz, ela estava procurando por espigas. O reino de Deus não funciona por interesse, funciona por trabalho. Aquilo que você menos espera, Deus coloca na sua mão, quando você está trabalhando no campo. Quando você está trabalhando naquilo que Deus colocou você para trabalhar. Ela não entrou e, eu quero entrar na terra que tem esse Boaz, não. Foi aqui que me liberaram, foi aqui que eu posso entrar, é aqui que eu estou, é nesse ministério que Deus me colocou, eu vou trabalhar nesse campo. Foi nessa igreja aqui em Inhaúma, eu vou trabalhar nesse campo, amém? Eu vou trabalhar. Porque Deus conhece a tua história, irmãos. Deus conhece a tua história. Quando você coloca a sua mente na missão de encontrar a miséria, o diabo vai te ajudar. Mas quando você coloca a sua mente em trabalhar, em edificar a sua casa, em obedecer a palavra de Deus,
em ser fiel a Deus, em querer crescer a cada dia, em querer avançar no reino, em querer gastar o seu tempo para as coisas que abençoam a Deus, que as coisas que agradam teu Pai, irmão. Deus coloca Boaz na sua vida. Deus coloca conexões na tua vida. Ah, mas pastor, eu queria tanto fazer isso, mas precisa de dinheiro. Começa a fazer com o que você tem, que Deus vai colocar um empresário na tua história. Amém? E você está numa igreja que vive isso, amém, irmãos? Tantas coisas. A casa que nós construímos lá do Everson, o pastor Assis falou aqui, entregamos a casa, gastamos mais de 75 mil reais na casa, apertamos a mão do pedreiro sem ter R$1, a mão de obra dele era 23.500. No mesmo dia que a gente apertou a mão do pedreiro, sem ter R$1, só tinha fé que era o suficiente. A gente colocou tudo na rede social, ó, vamos fazer isso, vamos começar isso. Um amigo lá dos Estados Unidos, meu amigo, esse menino já tocou no meu coração, numa outra vez você gravou algo dele, né? Deus manda, ele falou assim, quanto que é a mão de obra? Aí eu falei assim, 23.500, Bruno. Deus está mandando eu fazer isso, é comigo a mão de obra. E a casa está lá, amém? A casa mais bonita do complexo é a casa do Everson. Deus colocou, há um tempo atrás, esse sonho da gente construir essa cozinha industrial, e a gente estava almoçando, e aí, como é que está lá? Eu falei, está bem, isso aqui. Um amigo que está aqui com a gente hoje tocou, pô, a gente vai começar uma obra lá do cozinha industrial. Esse empresário pegou minha mão e falou assim, 15 mil é meu dessa obra. Amém? O que eu quero te dizer, irmãos? Trabalha no campo, amém? Para de falar que não dá, para de falar que é isso, não, trabalha no campo, trabalha, é dinheiro que precisa, irmãos, o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele vai colocar pessoas no teu caminho, amém? O trabalho é para Ele, é para glorificar o nome dEle, é para crescer o reino, amém? É para abençoar mais pessoas, fica tranquilo, irmão. Só não para, só não fica como Noemi, só não para, só não viva como uma amarga, não, irmãos. Você tem que nutrir pensamentos, a sua fé, com que Deus conhece a tua história, e está chegando o tempo da tua história mudar, amém? Está chegando o tempo de uma nova temporada, está chegando o tempo de um novo rumo, uma nova história, amém? Talvez essa seja a noite para você mudar esse clima de derrota, amém? Eu preguei aqui na quarta-feira passada sobre isso. Ontem eu estava na final do basquete, final da Champions League do basquete. Fui lá acompanhar um amigo, o Bebê, Lucas Bebê, tem 2,13 metros, se eu não me engano. Você pensou que eu era pequeno, né, irmão? Mas era por causa da foto. E quando o time do São Paulo tomava uma cesta, tomava outra, o outro time estava começando a crescer, o que o técnico fazia? Tempo para mudar o clima de derrota, para mudar o clima que o adversário vai vencer. Deus manda te dizer nessa noite, muda o clima da tua casa, amém? Muda o clima da tua vida, muda o sentimento de derrota, muda o sentimento de fracasso, amém? Aleluia! O que você anda procurando, irmãos? O que você anda procurando? Eu quero ler Mateus 7:7 com a igreja. Abre lá comigo. Mateus 7:7. Diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem, e o que vai acontecer? Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta. Ruth não estava procurando por Boaz, irmãos. Ela entrou no campo. O que eu quero te dizer nessa noite, e alinhar com essa mensagem: olha para o campo que Deus te deu. Olha para a última coisa que Deus mandou você fazer.
Olha para o lugar da última coisa que Deus lhe disse para fazer e vá para lá. Ah, mas ali é sobra. Ah, mas ali não é o que eu queria fazer. Ah, mas não é ali. Vai para o campo, irmãos. Porque tem um tesouro. Tem um tesouro nesse campo. Há um tesouro escondido onde Deus te colocou. Há uma bênção disfarçada nesse embrulho estranho que está na tua mão, amém, irmãos? Há uma bênção disfarçada nesse problema que você está vivendo, amém? Há um testemunho de glória nesse problema que você está vivendo, amém? Há um testemunho na tua vida, nesse nível que você está passando, amém? Há um testemunho nessa igreja sobre todas as batalhas que a gente já iniciou o ano, amém? E essa é uma noite de testemunho, porque fiel é aquele que prometeu, fiel é o Senhor dessa casa. Por isso que essa noite nós vamos testemunhar, por isso que essa noite nós vamos dar glória. Por quê? Porque no meio da batalha, a única coisa que nós tínhamos contra o diagnóstico era uma palavra de vitória. E você não pode viver dizendo que é cristão se um diagnóstico te para, se uma inveja te para, se uma circunstância negativa te para. Era permitido para aqueles que pegavam o que sobravam, para 3 categorias: os destituídos e pobres, as viúvas e os estrangeiros. A Ruth era os 3. A Ruth se enquadrava nas 3 categorias. Ela era destituída, ela vivia na pobreza, ela era viúva e ela era estrangeira na terra. Só que o fim dessa história, ela se tornou mulher e dona de toda aquela terra. Deus está mudando a tua história, amém, irmãos? Só não para de trabalhar, só não desanima, só não para no meio do caminho, irmão. Só não mude aquilo que Deus não mudou sobre a tua vida. Só não viva como um fracassado se Deus te chama para ser mais do que vencedor, amém? Só não diga que as coisas para você não dão certo, não. Deus conhece a tua história. E Deus te fez de propósito para um propósito. Deus te fez para dar certo, amém? Deus, Ele não faz nada por acaso. E Ele é tão perfeito que te trouxe aqui para essa noite. Talvez você veio aqui para ouvir um testemunho, talvez você entrou aqui porque foi convidado. Talvez você teve uma luta hoje para estar aqui. Mas Deus te permitiu aqui nessa noite. Assim como por acaso ela entrou no campo de Boaz, por acaso Boaz chegou de viagem naquela hora e encontrou ela ali, por acaso não, irmãos. Eu creio que existe um Deus nos céus que está movendo céus e terras ao nosso favor, amém? Ele está te direcionando, Ele está cuidando, amém? Ele está permitindo você passar aqui para você entender mais um pouco, amém? Ele está permitindo algumas pessoas te perseguirem para você ficar mais fortalecido. Ele está perseguindo você enxergar algumas coisas para você ver quem é contigo e quem não é contigo, amém? Só não para de trabalhar, só não desiste, só não mude aquilo que Deus não mudou sobre você. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. E eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida, porque sobre tantas coisas que Deus vai fazer nessa noite, Ele quer te fortalecer nessa caminhada. Talvez você estava procurando uma resposta, mas a resposta que Deus quer te dar nessa noite vai ser provocada da tua reação com Ele, da tua disposição de nutrir aquilo que vai te sustentar, a tua fé. De você não ficar como tantas pessoas no meio do caminho. Eu sou vítima. Mas eu sou isso. Eu sou viúva. Mas eu sou aquilo. Mas ninguém gosta de mim. Não! Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus falou para mim fazer. Eu vou continuar nesse campo aqui que Deus botou. Eu vou continuar fazendo a obra do Senhor. Eu vou continuar de pé. Alguém observava uma mulher que entrou estrangeira e continuava de pé trabalhando. Quantas vezes era para você cair e você continuou de pé? Quantas vezes era para você estar destruída, tua família acabada? Meu Deus! Pensamentos até de acabar com a tua vida.
mas uma força veio e te fortaleceu no último segundo. Mas uma coincidência, alguma coisa aconteceu, uma música tocou, um texto passou no teu celular. Não desista, não desanima. É Deus movendo as peças para que você possa viver tudo aquilo que Ele tem para você, amém? Não para. Uma coisa você precisa nessa noite: se comprometer com o teu Senhor. O reino de Deus, ele é de comprometimento. E eu creio que hoje Deus pode mudar a tua história. Talvez você entrou num campo como estrangeiro, como um qualquer. Talvez você entrou nessa empresa como qualquer. Talvez Deus te colocou algo que parece ser tão pequenino, mas está nas tuas mãos. E eu creio que Deus pode mudar totalmente essa história. Eu quero orar por você que precisa fazer essa oração. E eu queria fazer essa oração com toda a igreja, porque a maior promessa do Senhor é salvação. Amém? Quantos creem nisso? Jesus nos ensina que aquele que confessar Senhor Jesus como o seu único Senhor e Salvador será salvo. Mas talvez você possa viver e querer viver como aquele ladrão da cruz. Olha o inimigo aí. Como aquele ladrão da cruz, que no último segundo de vida foi salvo ou não foi? Hein? Foi ou não foi, gente? O ladrão da cruz foi salvo, pastor. Que legal, foi salvo. Mas alguém sabe o nome dele? Ei, alguém sabe o nome dele? Quem é ele? O ladrão da cruz. Ele não teve tempo que você está tendo de remir a sua história. Amém? Ele terminou a vida sendo conhecido como o ladrão da cruz. Quem foi teu pai? O ladrão da cruz. Quem foi o teu avô? Quem foi teu bisavô? O ladrão da cruz. Deus quer te dar a oportunidade hoje de você remir a tua história, de mudar a tua história, dos teus filhos, dos teus netos falarem de você como um grande homem de Deus, como um revolucionário da fé, amém? Alguém que levou toda a família, toda a geração aos pés de Jesus, amém? Aleluia. Por isso eu quero que toda igreja repita essa oração comigo. Feche seus olhos. Repete comigo. Senhor Jesus, meu Senhor, meu Salvador, eu creio de todo o coração que o Senhor morreu por mim naquela cruz, por todos os meus pecados, e eu sou uma nova vida em Cristo Jesus.